Capítulo 15. Aconteceu assim. Eu estava guiando Manteiga em círculos, praticando as viradas. Ouvi um som de cascos vindo da estrada e parei para olhar, mas não consegui enxergar bem por detrás das árvores. Um avião decolou na pista de pouso e guinchou bem acima das nossas cabeças, e no mesmo instante alguém a cavalo surgiu à vista. O Manteiga não se incomodou com o avião. Agora via dezenas de aviões decolarem todos os dias, mas o outro cavalo, um grandão castanho, se assustou e deu um pinote. O cavaleiro puxou as rédeas com força para evitar que o animal corresse, mas ele tornou a virar o corpo, deu um salto para frente, saiu da estrada e entrou no acostamento, quase batendo o peito no murinho de pedras do nosso quintal. O cavaleiro foi jogado com força para fora da sela, e o cavalo frenético deu um pulo repentino e saltou o muro. O cavaleiro deu cambalhotas para o lado e desapareceu. O cavalo galopou direto até o Manteiga, as rédeas voando, os estribos soltos, batendo nas laterais. O pônei se agitou e deu um giro, me jogando longe, e juntos eles correram para o outro lado do pasto. Ficaram um tempo galopando, os idiotas, mas não prestei atenção. Corri até o cavaleiro mais depressa que meu pé ruim permitiu. E reconheci. Era a garotinha de cara de ferro, a que tinha me provocado. Ela estava caída no acostamento, com a cara enfiada na grama lamacenta. Eu pulei o murim com dificuldade, enquanto ela, piscando os olhos, rolava o corpo. Abriu os olhos e soltou uma série de xingamentos que eram muito comuns nas docas, lá onde eu morava, e também na minha travessa. Terminou com odeio essa bosta de cavalo desgraçado. Bosta não era uma coisa que a senhorita Smith nos deixaria falar. Nem eu, nem o Jamie. Era um palavrão, uma palavra feia. Odeio ele, ela repetiu me encarando. Está muito machucada? Ela começou a se sentar. Então caiu para trás, deixando a cabeça desabar. Estou me sentindo tonta e com muita dor no ombro. Aposto que quebrei a clavícula. Ela tocou um ponto abaixo do pescoço e se encolheu. A minha mãe quebrou a dela no ano passado, caçando. É fácil de acontecer. Cadê a porcaria do cavalo? Olhei por sobre o muro, pastando com o pônei, como se nada tivesse acontecido. Ela ergueu o corpo aos poucos até se sentar. Não me espanta. Odeio esse cavalo. É do meu irmão. Começou a se levantar, deu um gritinho e sentou-se de volta com um baque. Sua pele ficou pálida, depois meio cinza, um tom interessante. É melhor ficar parada, recomendei. Fui buscar o cavalo. A pata da frente estava embolada nas rédeas, mas tirando isso ele estava ótimo, e ficou bem quietinho enquanto eu desembolava. Era maior que o Manteiga e bem mais bonito, pelagem linda e brilhosa, pernas compridas e elegantes. Cheirou minhas mãos como Manteiga fazia. Não tenho petisco, avisei. Comecei a caminhar com ele até a garota. Mas meu pé doía e, além disso, o cavalo era tão bonito. Puxei as rédeas por sobre a sua cabeça, calcei o pé bom no estribo e o montei. A sela era firme e confortável comparada às costas nuas do Manteiga, largas e escorregadias. Eu não podia calçar o pé ruim no estribo, mas gostava da sensação dele no pé bom. Juntei as rédeas e o cavalo arqueou o pescoço com delicadeza. Quando bati nele com o tornozelo, ele quase disparou. Erro meu. O cavalo claramente respondia a comandos bem mais sutis que o Manteiga. Eu o fiz recuar, encostando a perna de maneira bem suave. Ele seguiu a passadas compridas, altivas e meio altas. A garota já estava de pé, apoiada ao muro. Dei a volta no portão com ele. Tive uma ideia melhor. O cavalo havia entrado saltando. Podia sair da mesma maneira. Eu o chutei para que ele avançasse. Ele deu uns passos vigorosos. Depois acertou um trote ágil e gentil. Ah, pensei, com a respiração presa na garganta. É essa a sensação de andar depressa e não sentir dor. Puxei as rédeas e apontei o cavalo para o murinho. Ele não hesitou. Seguiu em frente para o alto num salto suave. Voou. Segurei-lhe a crina com as duas mãos e voei junto. Aterrissamos do outro lado. Dei uma gargalhada alta. Exibida, disse a garota, que também ria. Sorte a sua que não apareceu outro avião. Sorte a minha. Você já consegue cavalgar? Ela experimentou mover o braço e se encolheu. Nunca que eu vou conseguir segurar ele. Não com uma mão só.
E a minha cabeça está doendo muito. Posso montar na sua garupa? Deslizei um pouco para frente. A sela era bem grande. Tirei o pé do estribo e ajudei a menina a subir. Pode ficar com as coisas dos pés. Ela passou o braço bom pela minha cintura. Chamam-se estribos, explicou, enfiando os pés neles. É só voltar por onde eu vim. E sem correr, por favor, a minha cabeça parece que foi esmagada. Se você trotar, vai ser o meu fim. Ela se chamava Margarete. A mãe dela liderava o serviço voluntário feminino, motivo pelo qual era a responsável pelos evacuados. Mas não é só isso, contou a Margarete. Ela vive fazendo trabalho de guerra. Está tentando se manter ocupada para não ter tempo de se preocupar com o Jonathan. Quer vencer a guerra sozinha antes que ele se meta na luta. O Jonathan, irmão da Margarete, estava aprendendo a pilotar aviões numa outra pista de pouso bem distante. Tinha saído de Oxford para isso, ela explicou. Você fala que nem os nossos evacuados, ela disse, o mesmo sotaque engraçado. Para mim é você que fala engraçado. Ela riu. Pode ser, mas você sabe montar. E os nossos evacuados, quer dizer, os que estão morando com a gente, eles todos morrem de medo de cavalo. Onde você aprendeu a montar lá em Londres? Não aprendi, estou aprendendo sozinha aqui. Bem, você é muito boa. Num cavalo chique como esse, qualquer um seria. Nosso pônei me derruba meia dúzia de vezes por dia. Pôneis são cobras, víboras traiçoeiras. Você precisa ver o que o meu apronta. O cavalo em que estávamos era o caçador do irmão dela, e a mãe a estava obrigando a levá-lo para se exercitar. Só até eu voltar para a escola, explicou. O que deveria ter sido semana passada, só que estão transferindo a escola, evacuando, eu acho. E vai demorar a começar. Eu odeio esse cavalo, odeio, e ele me odeia. Com qualquer pessoa, ele é um cordeirinho. A mamãe não acredita em mim, e ele piora quando está sozinho. E não se deixa conduzir pela minha égua, então eu fico presa, brigando com ele sozinha, 1 hora por dia. Todo o pessoal do estábulo se alistou, e o Grimes está entulhado de trabalho, e não tem ninguém para ir comigo. Todo aquele falatório, do qual eu só entendi metade, de repente pareceu cansar Margarete. Ela desabou sobre o meu ombro. Tudo bem? Perguntei. Na verdade, não. Estou passando mal. O cavalo deu um balanceio autoritário e dobrou uma curva. Eu esperava que ele soubesse onde estava indo. Parecia saber, e além do mais, a Margarete não estava indicando nada diferente. De repente, ela ficou molenga. Desejei estar sentada atrás para poder estabilizá-la. Maggie? Perguntei. Havia uma Margarete na nossa travessa e todo mundo a chamava de Maggie. Maggie, aguenta firme! Segurei a sua mão na minha cintura. Ela largou a cabeça em cima de mim, gemendo sozinha. Eu me esforçava para manter o cavalo estável e, ao mesmo tempo, rápido. Não sabia que distância teríamos que percorrer. A mamãe gosta mais do Jonathan do que de mim, disse Maggie, mais alto. Na verdade, ela não gosta de meninas. Faz tudo por ele, mas comigo está sempre irritada. A minha mãe também gosta mais do meu irmão. Ela me odeia por causa do meu pé ruim. Pude senti-la se abaixar para olhar para o meu pé ruim. Fiquei feliz por ele estar enfaixado. Ela se balançou sem equilíbrio. Cuidado, falei. Ela grunhiu. Um carro de cerveja passou por cima dele. Ah, ora, que motivo mais bobo para odiar você. O cavalo avançava a passos largos. A cabeça da Meg ia batendo no meu ombro. Não foi um carro de cerveja, eu disse depois de uma pausa. É pé torto. Fora essa a palavra usada pelo médico. Ah, pé torto, ela tinha a voz arrastada. Já ouvi falar. A gente teve um potro que nasceu com o pé torto. O cavalo fez outra curva e foi descendo por um longo caminho de cascalho, ladeado por fileiras contínuas de árvores compridas. Agora andava mais depressa, balançando a cabeça. A Meg gemeu. Vou vomitar. No cavalo, não. Ela grunhiu e vomitou, mas inclinou o corpo bastante para que a maior parte não pegasse na sela. Então quase caiu. Eu a segurei. O cavalo sacudiu a cabeça impaciente. Ele sempre fica mais feliz na volta para casa, resmungou a Meg. Patife nojento. O que é um potro? Perguntei. O quê? Ah, é um cavalo bebê. A gente teve um cavalo que nasceu com o pé torto. Era como o Grimm chamava. Ela voltou a ficar bem mole.
Estou me sentindo muito mal. Tentei imaginar um cavalinho de casco torto. Os cascos do Manteiga eram compridos e curvos, mas não retorcidos. O que um cavalo faria se não pudesse andar? Não havia muletas para cavalos, havia? Então ele morreu? Perguntei. O quê? Ah, o cavalo de pé torto? Não, o Grimes consertou, o Grimes e o ferrador. As árvores se abriram e à nossa frente surgiu uma imensa construção de pedras, como eu imaginava que fossem os armazéns das docas, imensa como a estação de trem de Londres. Não podia estar certo. Fosse o que fosse aquele lugar, não era uma casa. O cavalo sacudiu a cabeça, em resposta às minhas tentativas de puxá-lo para entrar. Em vez de rumar direto para a construção gigante, deu a volta pela lateral e foi até um espaço que eu mesmo identifiquei como um estábulo. Um velho se aproximou correndo, mas meio manco. O Grimes, pensei. O que foi que houve? Ele perguntou. A Meg se machucou, falei. Ela se atirou nos braços do velho. Ele cambaleou, mas segurou firme. Caiu e bateu a cabeça, e machucou o ombro também. O Grimes assentiu. Pode ficar com o cavalo um instante? Vou entrar com ela. Claro, respondi, tentando falar que nem a Meg. O Grimes consertou um cavalo com pé torto. Consertou um pé torto? Como? Ele levou a menina embora. Desci do cavalo, um longo caminho até o chão, e eu olhei em volta. Havia baias, feitas da casa da senhorita Smith, só que em maior número, mais chiques, e a maioria ocupada. Os cavalos olhavam curiosos por sobre as portinholas do estábulo, de orelhas empinadas. Alguns faziam uns barulhinhos. Levei o cavalo da Meg até uma baia vazia. Ele enfiou a cabeça num balde d'água, depois numa pilha de feno. Removi a sela, não foi difícil. Foi só tirar as tiras da parte de baixo e larguei-a perto da porta. Depois tirei a cabeçada. Fechei o cavalo na baia e levei o equipamento até o depósito, que não tive problemas em encontrar. Havia uma fileira de prateleiras com selas e outras com cabeçadas, e eu devolvi o que tinha nas mãos aos espaços livres. Dei uma passeada, olhei para os outros cavalos, então o Grimes retornou. Obrigado, disse ele. Ela agora está na cama, e a madame já ligou para o doutor. Acho que não temos mais o que fazer. Ela está um pouco desorientada. Pode acontecer isso às vezes quando se leva uma pancada na cabeça. No começo ela parecia bem. Foi piorando no caminho. Não me surpreende. Ele apontou para o meu pé. O que foi que houve? Você se machucou também? Olhei para baixo. Uma mancha de sangue vazava pelo curativo. Ah, de vez em quando isso acontece. Quando estou sem as muletas. Eu hesitei e depois acrescentei. É pé torto. O Grimes não se ofereceu para consertar. Só assentiu. Vou levar você para casa de carro, então. O Grimes foi muito bacana em me dar carona. Agradeceu-me por ajudar a senhorita Margarete. Eu disse que tinha ficado infeliz em ajudar, ainda mais porque acabei cavalgando um cavalão tão grande e fino. Ele riu e deu uma batidinha na minha mão, o que foi estranho, mas eu não me incomodei. Entrei pela porta da frente radiante de tão feliz. Não estava nem um pouco preparada para a ira da senhorita Smith. Capítulo 16. Ela avançou na minha direção feito uma bruxa de cabelos loiros, os olhos faiscando. Onde é que você estava? Eu quase fui à polícia. O pônei está no pasto com a cabeçada e você desaparecida. São quase 4 da tarde. Onde diabos estava com a cabeça? Ela veio até mim. Eu me desviei, os braços erguidos sobre a cabeça. Eu não vou bater em você, ela urrou. Mas bem que queria. Você merece uma surra por me deixar preocupada desse jeito. Preocupada? Preocupada como eu ficava com o Jamie em Londres? Deixei minhas mãos desabarem no colo. Eu havia me sentado numa das cadeiras roxas e a encarei perplexa. Eu sei que você não gosta de estranhos, ela disse mais calma. Não podia imaginar um motivo para você ir à cidade. Não achei que estivesse na pista de pouso, mas fui lá perguntar mesmo assim. E ninguém tinha visto nenhuma garota. É a primeira vez que eu deixo você sozinha. Não podia imaginar o que daria errado. Não tinha ideia de onde você estava. Eu achei que eu podia ir na rua, respondi. Meu pé doía, como há dias não doía. Desde a minha chegada eu não caminhava tanto sem muletas. Tinha também um arranhão no braço.
que deixaram um risquinho de sangue. Você não pode sair sem me avisar, explicou a senhorita Smith. Parecia menos furiosa, mas ainda assim era imprevisível. Você tem que me dizer onde vai. Como eu poderia? Tive que ajudar a Maggie, respondi. Contei a ela sobre o cavalo, o avião que o assustou, a queda da menina. A senhorita Smith deu uma bufada. Maggie? Quem é Maggie? Tentei explicar. Contei sobre o cavalão, a casa e o estábulo. A ilustre Margaret Thornton? Indagou a senhorita Smith com os olhos arregalados. Filha de Lady Thornton? Dei de ombros. Acho que sim. Ela tem um irmão chamado Jonathan. A garota que estava com Lady Thornton na semana passada no mercado? Fiz que sim com a cabeça. A senhorita Smith sentou-se na outra cadeira. Quero a história completa. Contei tudo, exceto a parte em que Maggie falou os palavrões. A senhorita Smith se impertigou. Estava carrancuda. Pois sim. Você levou a senhorita Margaret de volta para casa cavalgando o caçador premiado do Jonathan Thornton? Isso, respondi. Não acredito em você. Eu não sabia o que dizer. Eu contava mentiras, claro que contava. Mas não mentiria a respeito daquilo. Eu tinha feito muito bem em levar a Maggie e o cavalo de volta para casa. O Grimes falou. Até tirou o chapéu para mim quando saí do carro. Se fosse mentira, retruquei, eu não ia saber onde fica a casa dela. Ah, eu acredito que você tenha visto a casa, respondeu a senhorita Smith num tom rígido. Acredito que a senhorita Margaret tenha passado por perto, que você tenha visto e ido atrás. Olha o teu estado, pé sangrando de novo e tudo mais. Acredito que tenha visto a garota, o cavalo e a casa. Só não acredito em nada do resto. Eu abri a boca, depois fechei. Não sabia o que dizer. Vá para o seu quarto, disse a senhorita Smith. Vá se lavar no banheiro, depois vá para o quarto e fique lá. Não quero mais ver você hoje. Quando o Jamie voltar, eu mando ele subir com o jantar. Horas depois, o meu irmão subiu com um prato para mim. Como foi a escola? Perguntei. Odiei, respondeu ele de olhar abatido. Não volto lá nunca mais. Mais tarde, a senhorita Smith subiu com aquele livro horrível. Sentou-se na cadeira perto do Jamie e abriu o livro sem olhar para mim. Também a ignorei. O Jamie se encolheu debaixo das cobertas. O que é que aconteceu depois? Perguntou como se desse importância à história. Você vai ver, respondeu a senhorita Smith com um sorriso. Abriu o livro e começou a ler. Na manhã seguinte, na hora do café, o Jamie tornou a dizer que não ia voltar para a escola. É claro que você vai voltar, retrucou a senhorita Smith. Você quer aprender a ler, daí vai poder ler os Robinson Suíços sozinho. Prefiro que a senhorita leia para mim, disse ele num tom doce com um olhar comprido. A senhorita Smith sorriu. Passou pela minha cabeça que eu odiava os dois. Naquela tarde no pasto, só consegui fazer o Manteiga andar a passadas lentas. Tentei e tentei. Dei-lhe chutes e apertões com as pernas. Até arranquei o galho de uma árvore e açoitei o lombo dele. O Manteiga deu uma guinada para frente e avançou, meio cambaleante, mas quase na mesma hora voltou a se arrastar. Ele não tinha culpa por não ser elegante e feito o cavalo do Jonathan, mas eu tinha certeza que ele podia melhorar se tentasse. A senhorita Smith abriu a porta dos fundos. Ada, vem aqui, por favor. Pois sim. Fingi que não tinha ouvido e dei meia volta com Manteiga para ficarmos de costas para ela. Ada, ela tornou a me chamar. Tem visita para você. A Maggie? O Grimes? A mãe? Desci do Manteiga, removi a cabeçada, não levaria outra bronca por tê-lo deixado com ela, manquei até as minhas muletas, apoiadas na parede, e rumei para casa o mais rápido que pude. A visita era Lady Thornton. Estava sorrindo. Ficava diferente quando sorria. Ela veio agradecer, explicou a senhorita Smith com uma voz estranha e dura. Parei na porta e encarei as duas, o pé direito escondido atrás do esquerdo. Como é que ela está? Perguntei, para quebrar o silêncio. A Maggie, quer dizer. A Lady Thornton, mãe da Maggie, deu uma batidinha no espaço ao lado dela no sofá. Eu me sentei, cruzei as mãos, deslizei o pé ruim até ficar atrás do bom. Está bem melhor hoje, obrigada, respondeu a mulher. Acordou com dor de cabeça, mas já sabe quem é e onde está. Ela parecia bem quando se levantou da queda. Foi piorando no caminho. A Lady Thornton assentiu.
Pancadas na cabeça podem ser assim mesmo. Ela disse que não se lembra muito do que aconteceu. Lembra que você estava lá, mas só. O Grimes do estábulo me contou que você a levou para casa. Olhei a senhorita Smith. Seu rosto ainda estava duro feito uma tábua. A senhorita Smith não acreditou, expliquei, inclinando a cabeça para ela, que eu montei no cavalo e tudo mais. A Lady Thornton abriu uma caixa que havia perto dos seus pés. Eu mesma não teria acreditado sem uma testemunha. Não é um cavalo fácil. Ele gostou de mim, respondi sem pensar, mas percebi que era verdade. O cavalo do Jonathan tinha mesmo gostado de mim. Ela fez uma cara de cansaço. Então, você é a terceira pessoa de quem esse animal já gostou na vida, além do Grimes e do meu filho. Balançou a cabeça uma única vez, com veemência, e seu rosto reassumiu a expressão inicial. A cara de ferro. Trouxe umas roupas para você e para o seu irmão. As do seu irmão são das famílias da cidade. As suas são basicamente da minha filha. Coisas que já não cabem nela. Aqui. Ela colocou no meu colo uma calça amarela e um par de botas que iam até o tornozelo. Eu as encarei. A calça era de um tecido grosso e resistente. A parte das coxas era bufante. A dos joelhos mais estreita com os botões. Eu reconheci. A Meg estava usando uma igualzinha na véspera. De montaria, falei. Nunca na vida tinha usado calça. Ficaria mais fácil subir no Manteiga. A Lady Thornton assentiu. Pois é, tenho certeza de que a senhorita Smith está ajudando você, mas não acho que ela poderia fornecer as roupas adequadas. Não ajudei, explicou a senhorita Smith baixinho. Ela fez tudo sozinha. A Lady Thornton me olhou de cima a baixo. A Margarete vai ter que passar uns dias na cama. Só vai poder voltar a cavalgar depois de retornar à escola. Mas se você tiver alguma dúvida sobre cavalos, pode ir quando quiser ao nosso estábulo e perguntar ao Grimes. Sei que ele vai ajudar. Percebi que ela oferecia a ajuda de outra pessoa. O Manteiga não quer correr, expliquei. Não sei o que fazer. Com uma risadinha e uma batidinha no meu joelho, ela se levantou. Persistência. Os pôneis são teimosos até entenderem quem é que manda. Aproveite as novidades. A senhorita Smith levou a Lady Thornton até a porta. Quando retornou, sentou-se no lugar dela. Me desculpe, disse depois de um instante de pausa. Não foi minha intenção chamar você de mentirosa. Claro que foi. Dei de ombros. Eu sou uma mentirosa. Eu sei. Ela começou a esvaziar a caixa de roupas. Shorts para o Jamie, suéteres, camisas. Então se endireitou. Não, está errado. Eu não sei com certeza. Nós duas sabemos que você mente às vezes, mas não posso afirmar que isso faz de você uma mentirosa. Está entendendo o que quero dizer? Blusas, suéteres, saias para mim. Um vestido vermelho de manga rendada. Casacos de inverno. Toquei no casaco da menina, o casaco da Meg. Eu ainda vou estar aqui no inverno? Não sei. Você entendeu o que eu acabei de dizer? A diferença entre mentir e ser mentirosa? Dei de ombros. A senhorita Smith insistiu. Se alguém precisa mentir ou se acha que precisa para preservar a própria segurança, não acho que isso faz da pessoa uma mentirosa. Foi isso que eu achei que tinha feito ontem. Eu estava errada. Eu não queria falar a respeito. Por que a escola da Meg é longe? Perguntei. Por que ela não vai para a escola do Jamie? As pessoas ricas põem os filhos em internatos. A Margaret não vai ter que sair da escola aos 14 anos para trabalhar, que nem a maioria das crianças. Vai estudar até os 16 ou 17 anos. Se até lá a guerra já tiver acabado, ela provavelmente vai para uma escola de boas maneiras. Pode ser até que entre numa universidade. Que tipo de escola a senhorita frequentou? Um internato. Não porque a minha família era rica, não era. Eu era inteligente. E o meu pai era do clero. E algumas escolas oferecem bolsas de estudo às filhas inteligentes dos clérigos. O que é um clérigo? Você sabe, um pároco, um homem que dirige uma igreja. O você sabe me refreou de outras perguntas. Igreja é onde ficam os sinos. Isso, confirmou a senhorita Smith. Só que agora elas não vão mais poder soar os sinos, só em caso de invasão como alerta. Eu alisei a calça. Amanhã iria usá-la, a bota esquerda também.
Ada, disse a senhorita Smith, eu queria ter acreditado em você. Olhei de soslaio para ela e dei de ombros outra vez.